Adolescentes desafiados a passar a noite nas ruínas antigas de uma fábrica de brinquedos, sugados por um portal interdimensional no qual retornariam sem memórias. Soldados adentrando o território de narcotraficantes apenas para encontrá-los mortos por algo que agora também os caça. Ou o simples grupo de novos moradores de um prédio que se vêem sem explicações presos entre presentes hipotéticos perigosos. Sejam bem-vindos ao Mundo Invisível. Quer então saber um pouco mais sobre o universo do Mundo Invisível do grupo do Ex Ignorantia? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um vídeo desse incrível cenário composto pelo grupo do Ex Ignorante. Hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre o mundo invisível, porém na versão dos humanos. De uma maneira geral, quando você começa a jogar RPGs como por exemplo Call of Cthulhu ou Ordem Paranormal do Selbit, você se vê num mundo estranho, num mundo cheio de coisas maravilhosas, mas muitas vezes quando a gente se fala de mundo invisível, a gente pensa em vampiro como Vampiro Máscara, lobisomem como Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão, Changeling de uma maneira geral. Porém, jogar com pessoas normais ou até mais mortais dentro desse universo fantástico, desse universo totalmente misterioso, é um tanto complicado. Hoje nós iremos conversar um pouco de como a gente pode colocar esse tal de mundo invisível utilizando um sistema bem mais simples, porém bem completinho, com forma de interagir os seus mundos invisíveis com diversos cenários diferenciados. Hoje a gente não vai falar sobre um cenário fechado, mas sim uma forma de abrir a sua mente. Quando a gente pensa no mundo invisível de uma maneira geral, onde as coisas misteriosas acontecem, onde anjos, demônios, como por exemplo em Constantine ou na série Supernatural, você começa a perceber situações que o mundo invisível está à sua volta a todo momento, a todo instante, mesmo que você não perceba. Realidades diferenciadas, espíritos que estão por aí, entidades que fazem e desfazem e você nunca vai perceber, simplesmente vivendo a sua vida naturalmente. Quando você joga como, por exemplo, já citei um Call of Cthulhu ou uma Ordem Paranormal, basicamente você está com o objetivo de interagir de uma certa forma com esse universo. Como, por exemplo, você faz algo mais vitoriano ou uma coisa mais investigativa, porém existem diversos cenários, diversos tipos diferentes que você vai para ambientar aquilo que você quer fazer. Porém, muitas vezes você quer ambientar uma história dentro do seu universo, ou até mesmo na sua cidade, ou algum outro sistema que você gosta bastante. Então, no episódio de hoje, irei trazer esse material incrível, o Mundo Invisível, uma visão humana da galera do Ex Ignorante, porque nesse universo, dentro desse material, você consegue entender mais ou menos como você pode interpretar outros cenários e abranger dentro do seu, criando sempre a partir de uma premissa interessante e obviamente utilizando diversos materiais. Você quer colocar um vampiro lutando contra um lobisomem? Com certeza, entendendo esse material e tendo ele em mãos, você vai ter uma forma diferente de colocar essas duas formas juntas. Eu quero colocar, por exemplo, um médium associado, por exemplo, a um anjo ou um demônio perfeito? É possível. Quero fazer algo que se assemelhe como, por exemplo, um Silent Hill ou como, por exemplo, uma atividade paranormal? Sim, com certeza você pode fazer. Beleza? Então vamos conversar um pouquinho mais a fundo sobre o material que você pode encontrar nesse livro e com isso entender como expandir muito mais o seu campo de visão vendo o invisível. Um conceito interessante trazido a partir desse material é que você pode trabalhar os lugares anômalos ou os eventos anômalos. Lugares anômalos basicamente são locais que são lugares fechados, uma casa, um estabelecimento, uma fazenda, um prédio ou algum outro lugar restrito que tem já uma natureza mais anormal, onde coisas acontecem relacionando eventos constantes que você pode encontrar, como por exemplo locais como o Overlook Hotel em Iluminado, ou a Maldição em Silent Hill, ou o edifício Alberta Lutz de Alfinetes de Terra Fria. Todos esses locais são locais que possuem eventos estranhos, que existe uma explicação, que até mesmo você pode encontrar uma explicação lógica, porém a grande explicação mais lógica dentro desse universo são manifestações diversas que você pode ir colocando a partir das situações. Situação a partir de um aproximado de um pacto, ou até mesmo a aproximação de uma entidade, ou simplesmente local de refúgio de alguma certa criatura ou algum certo mistério, até mesmo um portal interdimensional entre diversas realidades. Um
Um outro ponto dentro dessa categoria é você colocar os eventos anômalos. Os eventos anômalos normalmente acontecem indiferentemente a uma localidade, porém numa região como um todo, como por exemplo você pode encontrar em situações como Raccoon City de Resident Evil, Santa Mira de Invasões de Corpos, ou Chester Mill, por exemplo, que aparece em Sob a Redoma. Então são situações interessantes onde tem um grupo muito maior de localidades e esses eventos vão acontecendo e com isso vai tirando uma localidade, uma região inteira que traz uma certa forma. Então quando você for adentrar no universo invisível, seja esse proposto pela galera do Ignorante ou um mundo invisível de diversos outros cenários, é interessante você imaginar que um evento acontece a partir de uma cidade onde tem diversas situações e com isso nós temos um local específico que pode ser, como por exemplo, um lugar com uma anomalia. Então quando você for construir o seu cenário, seja ele baseado no cenário específico ou em algum outro, é interessante você imaginar que existem alguns locais dentro de um local maior, por exemplo, local menor, um restaurante dentro de uma cidade normal, ok, então vai ser um lugar anômalo onde aquele local vai ter situações diferentes que você pode ir fazendo. Ou você pode considerar eventos anômalos. Os eventos nada mais são do que situações que não são literalmente ligadas a uma localidade, porém a diversas localidades, considerando uma região inteira como algo anômalo. Então, seja por um, seja por outro, é interessante você, na hora de construir o seu cenário e construir a sua narrativa, propiciar momentos normais em situações diferentes e locais específicos que podem ser mais característicos, como por exemplo um bar onde anjos e demônios frequentam, ou um cassino onde basicamente encontramos apenas os demônios. Você pode encontrar, por exemplo, um bar ou um clube onde nós temos exclusivamente vampiros. Então é interessante você construir tanto locais anômalos que tem essa interação mais forte, quanto eventos diferenciados que não estão diretamente ligados a um local, porém você pode encontrar em diversos momentos ou em diversas regiões. Uma outra coisa importante quando você vai adentrar no universo do invisível é você pensar nos antagonistas invisíveis. Os antagonistas invisíveis basicamente são aquelas criaturas que você vai usar como realmente o seu antagonista. Lembrando que existe uma grande diferença entre antagonista e vilão. Os vilões são aqueles que têm como objetivo atrapalhar o nosso protagonista, porém claramente são maldosos. Os antagonistas são aqueles que bloqueiam o nosso protagonista, porém não necessariamente eles são malvados. Você pode considerar que uma pessoa que ela quer fazer o mal e tem um policial que quer fazer o bem, o policial ele é antagônico. Então quando você for imaginar dentro da sua narrativa, construir o seu cenário, alguns NPCs importantes, alguns personagens importantes para a sua narrativa, lembre-se que antagonistas são aqueles que bloqueiam o protagonista de alguma forma, colocando obstáculos e conflitos. E obviamente dentro do mundo invisível é interessante você construir antagonistas importantes. Quando a gente fala sobre antagonistas invisíveis, são aquelas forças invisíveis que fazem com que coisas aconteçam, alguns bloqueios. Você pode fazer algumas forças que são realmente visíveis, como um Pennywise, como por exemplo um Freddy Krueger, onde tem diretamente esse problema direto, onde existem esses combates mais frequentes. Porém, se você imaginar que o Freddy Krueger ataca dentro de um sonho, se torna invisível perante aos olhos de outras pessoas. E quando a gente fala no mundo invisível, basicamente estamos falando de situações onde não são todos que conseguem ver, por ser um mundo invisível, criando diferenciações problemáticas e outros problemas diretos e indiretos a partir do seu personagem. Você quer que você viu uma criatura, como por exemplo um Pennywise, e você fala que tem um palhaço que quer te matar, porém existem outros personagens que não têm contato com o mundo invisível, então você não apenas tem que convencê-lo de um perigo que não existe dentro de uma crendice, mas também lutar contra um perigo real. Então é interessante que construir um universo invisível traz muitas dificuldades para os jogadores, para os personagens, com o objetivo de criar tramas diferenciadas. Então lembre-se, se você já pensou num local anômalo, se já pensou em eventos anômalos, qual seria então possíveis problemáticas, possíveis antagonistas que vão bloquear o progresso do seu protagonista, criando diversos eventos diferenciados e obviamente criando situações bem diferentes. Um outro ponto interessante que esse material traz como uma discussão bem legal é a história invisível. A história invisível basicamente seria o que aconteceu no decorrer da história
que a gente não sabe. Claro que existem diversos elementos que acontecem na história, porque a história depende de quem contou e como foi contado. Porém, se o mundo invisível é uma realidade onde está aqui desde o início e vai estar mais para frente mesmo que a gente vá embora, será que eventos históricos como, por exemplo, o World Trade Center ou a Segunda Guerra Mundial não teve interação nenhuma com esse mundo invisível? Será que a construção da sua cidade não foi arquitetada a partir de um anjo para que tal coisa acontecesse? Será que por acaso alguns eventos históricos importantes não foram arquitetados por um grupo de vampiros que gostariam de criar um caos mundial? Será que a influência de uma política ou de uma economia de um país não foi interferenciada por as energias de um mundo invisível? Será que um serial killer não mata por influência ou algo muito invisível, ou alguma coisa muito demoníaca, ou qualquer outro fator? Então é interessante que quando você for construir a narrativa da sua história, lembre-se, o mundo invisível ele está, já esteve e vai estar presente em todos os momentos históricos da sua realidade. Então imagine como isso pode ser. Se você já construiu antagonistas, já construiu personagens nesse mundo invisível, já construiu localidades interessantes, eventos interessantes, será que na condução da história, seja narrativa, onde você está construindo uma história ou você está construindo uma campanha, além dessa narrativa propriamente dita, será que o background da sua região também não existe interferência direta com esse mundo invisível? Será que todo o seu cenário não existe uma influência direta deste mundo invisível? Então não é simplesmente você imaginar como, por exemplo, eu vou construir uma história numa cidade. Será que essa cidade não teve um background, localidades, personagens, tudo isso onde existe os palpáveis e os impalpáveis? Será que o prefeito, na verdade, é uma forma diferenciada de uma criatura X ou Y que tem um aspecto humano para construir essa formação? Então é bem interessante porque a proposta aqui do mundo invisível nesse ângulo humano trazido pela galera do Ex Ignorante basicamente é você criar formas diferentes de mindset, de não importar necessariamente qual é o cenário que você vai abordar, mas sim como você pode criar o seu cenário utilizando como uma referência bem forte o mundo invisível de uma maneira geral, porém utilizando do mínimo necessário para ambientar, seja aqui, seja lá, ou seja em qualquer lugar que você gostaria de fazer, algo que seria interessante para construir uma narrativa intrigante, uma narrativa constante, uma narrativa que vale a pena ser contada e, obviamente, ser jogada. Uma coisa interessante porque muitas vezes quando a gente pensa, beleza, mas eu já consegui entender, porém eu não tenho uma visão muito clara, porque eu não sou uma pessoa tão criativa. Por isso eu trago para vocês algumas inspirações que a galera trouxe no próprio material, obviamente, que com isso você fica mais fácil de entender mais ou menos onde a galera quer chegar. Você pode encontrar, por exemplo, você vê situações e inspirações como em filmes, em diversos, O Homem de Palha, Evil Dead, O Labirinto do Fauno, O Nevoeiro, O REC. Você pode encontrar diversas situações também, como por exemplo em séries, como Twin Peaks, A Maldição da Mansão Bly, O Consultor, Mistério do Mar, ou você pode encontrar até mesmo os que já estão aparecendo mais claro. E também a galera se deu ao trabalho de trazer livros e jogos, como por exemplo Histórias de Terror do Conan Doyle, Das Montanhas da Loucura, O Talismã, e em jogos como por exemplo Control, Children of Morta e Persona 5 Royal. Então é interessante porque a galera realmente se deu ao trabalho de construir diversas formações e, obviamente, referências e inspirações interessantes para você construir o seu cenário e também entender mais ou menos como funciona a cabeça dessa galera. Mas perfeito, eu já entendi como funciona o cenário, já entendi as inspirações, mas como eu posso jogar com humanos? Eu já sei como jogar como vampiro, já sei como jogar como, por exemplo, com lobisomem, com magos de diversas formas, porém como eu posso fazer essa interação humana mais forte? É aí que está, meu querido Padawan. Se por acaso você quer construir humanos clássicos, que você pode encontrar diversos, aqui o material também traz 4 opções interessantes para você abordar a construção de humanos ou ter uma visão mais humana dessa construção, como por exemplo ser sensitivos. Jogar mais ou menos como um médio, como um sensitivo, como alguém que consegue sentir, não apenas ver, mas também entender alguns funcionamentos. Claro, ele não faz parte de um grupo mais específico de pessoas, porém você entende que existe uma interação, não é a grande maioria, não é também um anjo, não é um demônio, não é um mago, porém é um ser humano que está começando a adentrar dentro desse mundo invisível. Um outro interessante são, por exemplo, os escolhidos. Os escolhidos basicamente são os santos, são os pecadores,
jogadores seriam alguns personagens que possuem uma ligação um pouco mais forte com anjos e demônios, e com isso ele consegue ter uma interação maior com esse mundo invisível. Não necessariamente são anjos ou são demônios, mas sim são pessoas humanas que estão adentrando nesse universo, porém já escolhendo mais os seus lados. No caso dos sensitivos, eles estão adentrando, porém estão na neutralidade, e os santos e os pecadores se encontram também entrando no mundo invisível, porém já de um lado ou já do outro. Mas caso você queira adentrar como um ser humano já um pouco mais especial, você pode jogar como magos. Ah, mas o magos não seria tipo o mago, como o mago ascensão? Não necessariamente, porque interessante da proposta do Magos que acontece aqui nesse cenário é que você é humano, existem características humanas muito fortes em você, porém a abdicação de alguns atributos de memórias, percepções, sentimentos, por você já ser uma pessoa que já vive há muito tempo, você tem conflitos humanos, porém com uma mentalidade um tanto diferente. Não vou adentrar muito profundamente, vou deixar o cardzinho que eu trouxe para você falando sobre o nível do Nilo, que fala um pouco mais sobre como funciona o Magos, e com isso fica mais fácil de você entender. Então, aqui não é um humano clássico, onde realmente ele é fraquinho ou qualquer coisa, mas também não é um mago ultra poderoso, como a gente percebe no Dungeons and Dragons, assim, da vida. Porém, você percebe que são fatores humanos. Ou caso você queira adentrar como um ex-humano, você pode jogar como alguns bestiais. Não necessariamente são bestiais, são chamados, na verdade, de vizinhos, que são algumas criaturas clássicas. A gente vê como vampiros, são demônios, com outros bestiais diversos que você pode encontrar. Porém, é interessante que, dependendo de quantos anos você tem dentro desse mundo invisível, você pode ter alguns sentimentos diferentes e algumas percepções diferentes de anjos e demônios e vampiros, etc e tal, que já estão há bastante tempo. Ah, então quer dizer que eu posso jogar como um humano clássico, um humano diferenciado ou um humano especial? Sim, isso que é o interessante, porque como estamos falando de um mundo invisível que traz diversas maneiras diferentes de construir coisas diferentes, esse que é o mais legal. Você pode construir tanto do mais simples quanto o mais complexo, utilizando diversos desses espectros. E se por acaso você já tem um vampiro e você quer adentrar dentro dessa mentalidade, colocando dentro do mundo invisível desse cenário, perfeito, você pode fazer, fazendo minimamente algumas adequações, porque a galera aqui usa o sistema Sigma, então que é mais simples no quesito de temos o dado, dificuldade, jogas um D10 e a gente resolve. Então, apesar de ser um sistema mais simples, ele é completinho, ele aborda diversos elementos, então é fácil você adequar mais ou menos algo que você já tem para esse sistema, para esse cenário. E se você já tem algum cenário estabelecido e quer incorporar dentro do sistema Sigma, também é muito fácil de fazer isso. Por isso eu acho muito interessante, eu gosto sempre de reforçar e trazer esse sistema e os materiais que eu fico tendo acesso da galera do Ex-Ignorante, porque não apenas facilita você a criação de hacks, que nada mais é do que suas narrativas adaptadas e adequadas para esse sistema, como também você pode englobar, adequar e construir. Se você gosta de um sistema mais narrativista, com mais elementos narrativos, um storytelling mais intenso, não tanto dados e sorte, aqui é um sistema muito mais fácil de você adentrar. Claro que vai depender bastante da sua criatividade, vai depender bastante das suas capacidades de contador de histórias, porém, quando você começa a desenvolver e começa a criar elementos e se adequar melhor a esse sistema, fica tão mais fácil, porque simplesmente você tendo na sua mão um grupo de então é simples, porque se você tem lá um grupo de dados, você tem um grupo de pessoas e simplesmente um papel e tempo, você consegue facilmente jogar qualquer coisa dentro desse cenário. Então eu acho muito interessante você dar essa oportunidade para essa galera, porque com certeza se você gosta desse tipo de narrativa, gosta desse tipo de RPG e você quer utilizar esse sistema utilizando do mundo invisível, seja seu, seja aqui proposto dessa galera, ou até mesmo pegar elementos de outros, do Call of Cthulhu, ou com elementos também, por exemplo, como eu falei, da Ordem Paranormal, e juntar e criar todo um universo que tem diversas semelhanças utilizando o invisível, seja ele como for, com certeza vale super a pena. Então pessoal, vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais da galera, vou também deixar o Discord, vou deixar a Twitch e também deixar o link desse livro pra galera aí já pegando, porque é o mais fácil, porque simplesmente quando você gosta desse cenário e ela é muito receptiva, vale super a pena. E o mais interessante é que se você gosta desse tipo de mistério e você quer ver uma campanha sendo jogada por eles, mestrada por eles, agora nessa sexta-feira, dia 15, quando tá saindo o episódio, já vai
ter já um VOD do episódio 0 que já saiu, e toda quinta-feira na Twitch vai ter uma sequência de episódios mostrando a galera jogando, então vale super a pena. Segue a galera lá, e se você estiver assistindo esse episódio e quiser saber mais, obviamente, quando vocês vão aparecer na Twitch, fala que vocês apareceram aqui pela indicação do Craftando Mundos, porque com certeza a galera vai curtir bastante e a gente consegue trazer mais elementos para vocês. Usem a boa das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!